bem-vindos a mais um webinar da Câmara de Comércio Luso-Britânica. É um prazer ter-vos aqui. Eu não vou falar muito tempo porque, como dizia há pouco, vocês não vieram aqui para me ouvir, vieram aqui para ouvir os nossos oradores, que nos vão falar sobre um tema de grande importância nos dias que correm, que são os apoios aos empresários e às empresas durante este segundo confinamento da Covid-19. Estes oradores, a quem eu agradeço desde já a disponibilidade e a vontade de partilharem connosco todos o conhecimento que têm, são o Pedro Neto, sócio especialista em finanças corporativas da Moneris, a Ana Henriques, consultora séria da Moneris, a Nídia Conceição, advogada associada da RSA Algarve, e o Tiago Marques, que é advogado coordenador do Núcleo de Laboral e Segurança Social, também da RSA. A todos, muito obrigada. Eu vou então passar a palavra, tal como combinado, para vocês poderem iniciar as vossas apresentações e deixo-vos assim com o Tiago no final. Vamos abrir o espaço a perguntas dos participantes, mas entretanto, se vos surgirem dúvidas, peço-vos que as coloquem no chat, nós vamos recolhendo e no final colocamos aos oradores. Muito obrigada. Tiago? Obrigado. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estarmos presentes aqui nesta parceria com a Câmara de Comércio Luso-Britânica. E como sei que o tempo hoje é mais reduzido, também normalmente costumo ser rápido. E como falávamos ainda antes de começarmos aqui com todos os participantes, dizíamos que efetivamente os apoios hoje em dia não são muitos, mas eu vou tentar, de uma forma sucinta e relativamente clara, explicá-los a todos, estando disponível no fim, como já foi referido, para responder a alguns esclarecimentos. Mas embora, mesmo que eu não esteja presente, podem sempre enviar as perguntas, terei sempre todo o gosto em responder por e-mail a dúvidas mais concretas, mais pertinentes, estamos sempre à vossa disposição para isso. Portanto, eu agora ia começar, antes de começar a partilhar aqui o meu PowerPoint, ia só dar-vos aqui uma pequena nota que esta apresentação foi preparada tendo em vista os trabalhadores independentes e os empresários em nome individual, não tanto os trabalhadores por conta de outrem, que acho que é esse aqui o objetivo desta formação. E eu, antes de mais, começava também por esclarecer quais é que são as grandes diferenças entre o trabalhador independente e o empresário em nome individual. Isto porque muitas vezes nós vamos olhar para a lei, para estes apoios que estão aqui à nossa disposição e ficamos sem perceber, depois mais concretamente vamos perceber isso na apresentação do PowerPoint em termos financeiros, o porquê dessas diferenças. Então, por um lado, temos os trabalhadores independentes, que serão os chamados trabalhadores a recibos verdes, ou seja, que por norma, infelizmente, na prática que temos em Portugal, temos muitos trabalhadores independentes que são falsos trabalhadores independentes que trabalham para empresas tal e qual trabalhadores com contrato de trabalho, mas são trabalhadores independentes que passam o seu recibo verde, em que há um tipo de apoio previsto agora nesta altura de pandemia, em que já vamos ver mais à frente, em que as verbas são mais reduzidas, e por outro lado temos outro tipo de apoios para os empresários em nome individual, que serão aqueles que têm o seu pequeno negócio e que em termos fiscais, em termos societários, é mais interessante ter uma empresa unipessoal do que propriamente ser trabalhador independente ou ter uma sociedade constituída, uma sociedade por cotas ou mesmo uma SA. Portanto, eu agora ia partilhar aqui a minha apresentação com todos, para começar então de forma mais prática a explicar-vos também para conseguirem visualizar aquilo que eu vos vou dizendo. Então aqui temos o Decreto-Lei número 10A/2020, que foi publicado em março do ano passado e tem vindo a sofrer constantes alterações até aos dias de hoje. Portanto, à medida que o Governo tem sentido que é necessário atualizar, aqui as medidas vão sendo introduzidas alterações a este Decreto-Lei. Portanto, este ano de 2021 ainda não temos propriamente um Decreto-Lei de 2021, antes sim temos um Decreto-Lei de 2020 que tem vindo a ser sucessivamente alvo de atualizações. E este Decreto-Lei
na parte que aqui respeita esta apresentação, foi publicado e foi estudado para ir de encontro aos trabalhadores por conta de outrem, peço desculpa, aos trabalhadores independentes, aos empresários em nome individual, mas também aos órgãos sociais das empresas que não eram abrangidos pelos apoios sociais, nomeadamente o chamado layoff simplificado. E se formos analisar este diploma, o que se sente é que houve uma tentativa por parte do governo em tentar acompanhar as mesmas medidas que são aplicadas aos trabalhadores por conta de outrem, a todas as restantes pessoas, nomeadamente aos empresários por conta própria e aos trabalhadores independentes. Ora, aqui poderá haver, na análise deste diploma, nomeadamente nos artigos 26 e seguintes, mais concretamente o artigo 26 e 28A, poderá haver aqui alguma estupefação quando começamos a analisar este diploma. Isto porquê? Porque nós sabemos, ou seja, na imprensa, o que tem vindo a ser muito divulgado são os apoios aos trabalhadores por conta de outrem, e temos sempre aqui esta baliza de que os trabalhadores por conta de outrem têm um apoio em que o seu vencimento terá sempre aqui um apoio por parte da Segurança Social de um mínimo de um salário mínimo até um máximo de 3 salários mínimos. Ora, quando começamos aqui a visualizar o artigo 26 deste decreto-lei do apoio aos trabalhadores independentes, começamos a verificar que isto, afinal, não será bem assim, que os trabalhadores independentes, ou seja, os trabalhadores a recibo verde, têm aqui o seu valor limitado a 400 e qualquer coisa euros. E isto porquê? Porque isto tem uma razão muito lógica de ser e que eu vou passar a explicar. Isto porque já havia, antes da nossa pandemia, já havia já havia medidas no Código de Trabalho e nas leis de apoio à Segurança Social que previam aqui o apoio aos trabalhadores independentes, nomeadamente. Nós sabemos que a esmagadora maioria dos trabalhadores independentes não trabalham para várias entidades. Tiago, 80%. peço desculpa de interromper, Sim. mas é só para lhe pedir que coloque em tela completa a apresentação para se tornar mais fácil de ver. Peço desculpa, está bem? Claro, Obrigada. claro que sim. Deixe-me só ver aqui se eu consigo. Não. Se eu consigo aqui. Assim já está melhor. Não, no rodapé, está a ver o rodapé? Tem lá um... Sim, parece... eu já aumentei. Não, à esquerda. Este iconezinho, mais à esquerda um bocadinho, aquele... Esse aí. Deixa eu ver. Já, assim. Obrigada. Está melhor? Perfeito, obrigada. Então, eu dizia-vos o porquê deste valor para os trabalhadores a recibos verdes ser inferior. Porque isto, na situação atual, por vezes, o que tem vindo a acontecer, o que nós temos vindo a sentir, é que os contratos de prestação de serviços têm vindo a ser resolvidos. Portanto, será sempre mais benéfico para um trabalhador independente, um trabalhador a recibos verdes, solicitar o subsídio de desemprego, que está mais protegido, conseguem, em termos financeiros, um valor maior, eventualmente maior do que estes apoios que são do conhecimento de todos, do que propriamente irmos aqui por estes novos apoios. Daí haver aqui esta distinção para os trabalhadores independentes. Já relativamente aqui aos trabalhadores, aos empresários em nome individual, já estamos aqui a falar de outra situação, em que aí sim já será equiparado efetivamente aos trabalhadores por conta de outrem, em que já se vai aplicar aqui a baliza
de um salário mínimo nacional, entre um salário mínimo nacional e 3 salários mínimos nacionais, portanto os 655 até aos 1.900 e qualquer coisa euros de apoio. Sendo que, de referir que inicialmente, em março do ano passado, este apoio era limitado no tempo, portanto tinha aqui um período máximo, primeiro de 3 meses, que poderia ir até 6 meses. Atualmente o que é que está a acontecer? Atualmente o que acontece é que, como infelizmente nós não conseguimos ter aqui uma perspectiva de quando é que esta crise que já entrou em força na nossa economia vai acabar, fruto da pandemia, fruto do vírus, o que o governo tem optado por fazer são apoios mensais, os quais têm vindo a ser renovados mensalmente, não havendo para já uma data definida de termo, pese embora não seja dito assim, desta forma, que é ad eterno, ou seja, sem fim. O que tem vindo sempre a dizer é que para já são apoios mensais que podem vir a ser renovados. Por outro lado, o que também é verdade é que não dizem em concreto isto vai terminar no mês tal. Isto porquê? Porque se tem vindo desta curta experiência que nós todos temos vindo a notar, é que infelizmente tem vindo a ser necessário prorrogar estes incentivos e estes apoios. Daí não haver uma data fixa e os mesmos terem que ser renovados, mensalmente. Por fim, e só para terminar, como eu disse que ia ser bastante sucinto, só para terminar, para ficarem com esta noção, caso queiram fazer as vossas pesquisas, que eu julgo que já terão feito, mas só para ficarem com esta noção, neste momento há dois apoios, que será o layoff simplificado e a medida extraordinária de incentivo à atividade profissional. Ora, o layoff simplificado, que se aplica exclusivamente às empresas e que aqui será aos empresários em nome individual, isto só se aplica às empresas que tenham sido encerradas por decreto do governo, ou seja, todas aquelas em que a sua atividade continua aberta não poderão aceder a este tipo de apoio, ao chamado layoff simplificado. No entanto, poderão ter este apoio, sim, às medidas extraordinárias de incentivo à atividade profissional. Acabava assim a minha apresentação, dizendo-vos, já agora, só para concluir, que ainda tenho aqui também uma nota para vos dizer, que será o apoio à desproteção social, também prevista neste decreto-lei, que me estava aqui a falhar. Tal como nos trabalhadores por conta de outrem, também aqui para os trabalhadores independentes e para os empresários em nome individual, todos aqueles apoios que nós temos vindo a ouvir falar, que temos vindo aqui a falar sobre o apoio à família, o isolamento profilático, tudo isso também tem vindo aqui a ser alvo de apoio por parte do governo aos empresários em nome individual e aos trabalhadores independentes. Não gostava de vos deixar esta nota. Sendo esta minha apresentação breve, desde já fico à vossa inteira disposição. Podem-me contactar por e-mail, ligar para o nosso escritório, falar com a Nídia, que está aí no Algarve, que faz a ponte entre nós. Estamos sempre à vossa inteira disposição para quaisquer esclarecimentos. Eu terminava assim a minha apresentação, passando a palavra à minha colega Nídia Conceição. Obrigada, Tiago. E eu agora vou tentar aqui iniciar o meu compartilhamento de tela, esperando que as tecnologias nos ajudem. Ora, aqui está. Espero que estejam ou que consigam visualizar. E eu hoje pretendo falar assim de uma forma o mais rápido possível sobre as medidas implementadas pelo Governo para auxiliar as empresas que se encontram, como é óbvio, numa situação de difícil tesouraria devido às medidas todas restritivas que foram aplicadas devido à Covid-19. Antes disso, eu gostava de vos falar aqui para que consigamos aqui perceber um bocadinho os conceitos que eu vou abordar aqui na minha pequena exposição. Gostava aqui de vos falar sobre quais são os destinatários, os principais destinatários destas medidas. Vamos falar, e vão aqui ouvir falar muitas vezes e muitas
destas siglas. Eu queria vos dar aqui um pequenino conceito sobre o que é que elas possam significar para quem não saiba. Começando pelas PMEs. As PMEs são as conhecidas micro, pequenas e médias empresas, e a classificação de uma empresa como PME tem a ver com 3 critérios específicos: com o número de trabalhadores efetivos que a empresa emprega, com o valor do volume de negócios da empresa e com o balanço total de faturação da empresa. Só para terem uma ideia, as microempresas, por exemplo, são empresas que têm até 10 trabalhadores, as pequenas empresas até 50 e as médias até 250 trabalhadores. Como é óbvio, existem depois outros critérios. Além disso, gostava de vos falar aqui do que é que são as Small Mid Caps. As Small Mid Caps são empresas que não reúnem as condições para serem qualificadas como PMEs, mas empregam, enquanto empresa autónoma, até 500 trabalhadores. Além disso, temos também as mid-caps, e as mid-caps também são empresas que não se enquadram na qualificação de PMEs, mas empregam autonomamente de 500 a 3.000 trabalhadores. Feita esta primeira abordagem aqui relativamente a estes destinatários, eu gostava então de vos falar muito brevemente sobre as linhas de crédito, chamadas linhas de crédito Covid, que neste momento se encontram em vigor. Estas linhas de crédito foram inicialmente criadas ainda no ano 2020, como forma de responder aos efeitos negativos que a situação da pandemia Covid-19 teve na nossa economia. E agora, com o segundo confinamento, estas linhas de crédito, umas delas foram reforçadas, e outras foram criadas, mas ainda se mantêm em vigor. Ora, de uma forma muito geral, e isto vocês todos já devem ter conhecimento, tratam-se de linhas de crédito criadas especificamente para financiamento de necessidades de tesouraria das empresas essas que foram fortemente afetadas com as medidas que tiveram que ser determinadas pelo Governo devido à situação da saúde pública em que nos encontramos ainda, infelizmente. São financiamentos bancários com condições especiais para que as empresas possam retomar a sua atividade e manter os seus postos de trabalho. Que tipo de linhas de crédito foram criadas? Foram criados dois tipos de linhas de crédito com esta distinção, umas com garantia do Estado e outras sem garantia do Estado. Temos então a linha chamada linha Covid, linha de crédito, criada para as empresas exportadoras da indústria e do turismo. Depois temos para as empresas de montagem de eventos, agências de viagem e operadores turísticos, micro e pequenas empresas, médias empresas, small mid cap e mid caps. A única linha de crédito que não necessita de garantia do Estado é a linha de crédito Covid Turismo para micro e pequenas empresas. Agora, quais são os requisitos que estas empresas têm que cumprir para efetivamente poderem recorrer a estas linhas de crédito? Requisitos comuns, porque eles são muitos, mas os comuns, estas empresas têm que ter atividade em território nacional continental, têm que cumprir a obrigação do registro do beneficiário efetivo, têm que ter o certificado de PMEs, de se tratar de uma PME, é muito importante, têm que ter a sua situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social, têm que demonstrar que a sua atividade foi gravemente afetada pela situação da pandemia Covid-19. E, além disto, temos ainda requisitos específicos para cada linha de crédito, e estes requisitos têm a ver, como é óbvio, com as empresas para as quais as linhas de crédito se destinam. E então temos, relativamente à linha Covid destinada às empresas exportadoras da indústria e do turismo, estas empresas têm que cumprir um rácio de intensidade das exportações em 2019 de pelo menos 20%. Relativamente às linhas Covid Turismo,
estas empresas que decidirem beneficiar desta linha de crédito têm que estar licenciadas e registadas no Registro Nacional de Turismo. Além disso, e aqui quanto às empresas de montagem de eventos, neste caso, para poderem aceder à linha de crédito, têm que ter um volume de negócios em 2019 que tenha sido pelo menos 30% proveniente da atividade de montagem e eventos, nomeadamente ao nível das infraestruturas e do audiovisual. E aqui, quanto às linhas de crédito para as micro, pequenas, médias, small mid cap e mid cap, estas empresas têm que ter uma situação líquida positiva no último balanço aprovado. Atenção que este requisito da situação líquida positiva no último balanço aprovado não se aplica às empresas que tiverem iniciado a sua atividade há menos de 24 meses desde a data da candidatura a esta linha de crédito, e também não se aplica aos INI, que podem ver aí no vosso PowerPoint, que se chamam os empresários em nome individual. Ora, e agora, quais são as condições destas linhas de crédito? Ora, e agora aqui eu vou fazer uma pequena, isto é uma pequena noção daquilo que são as condições para cada linha de crédito. Nas linhas de crédito próprias para as empresas exportadoras de indústria e turismo, temos um montante máximo atribuído de 4.000 euros por posto de trabalho. Este valor está sujeito a limites. Atenção, é necessário verificar os limites concretos para cada caso concreto. Além disso, existe também a possibilidade de haver uma conversão em subvenção não reembolsável de 20% do valor do financiamento. Existe aqui a obrigatoriedade de uma garantia mútua, e esta garantia mútua terá que ser de 90% do capital financiado para as micro e pequenas empresas e de 80% do capital financiado para as médias, small mid cap e mid cap. Temos um período de carência até 12 meses e temos um prazo máximo da operação de 6 anos. Estes requisitos, relativamente à garantia mútua, ao período de carência e ao prazo máximo da operação, repetem-se em mais algumas linhas de crédito, como vão ver agora a seguir. Nas empresas de montagem e eventos, temos exatamente os mesmos limites, exatamente os mesmos critérios. Existe também a possibilidade da conversão de subvenção não reembolsável em 20% do financiamento. Temos um montante máximo de 4.000 euros por posto de trabalho, sujeito a limites, atenção. As garantias mútuas são as mesmas, o período de carência também é o mesmo, até 12 meses, e o prazo máximo da operação até 6 anos. Para as agências de viagem e operadores turísticos, neste caso em específico, é importante relembrar que na altura do primeiro, logo quando a pandemia Covid-19 nos assombrou, houve uma situação muito complicada das agências de viagem. Porquê? Porque tiveram que cancelar viagens, os voos foram cancelados, as viagens foram todas canceladas. E qual foi na altura a solução que se encontrou? Estas empresas teriam que reembolsar, ou reembolsavam o valor que já tinha sido pago, ou emitiam vouchers nesse valor para ser utilizado posteriormente, mas esta foi a solução realmente encontrada na altura. E para ajudar estas empresas, esta linha de crédito especificamente para este ramo de atividade tem aqui como montante máximo o valor igual ao montante comprovado de reembolso a entregar pelas empresas, ok? Existe também aqui, outra vez, a necessidade desta garantia mútua, exatamente igual às anteriores, 90% do capital financiado nas micro e pequenas empresas e 80% nas médias empresas, small mid cap e mid caps. Temos um período de carência mais alargado, até aos 24 meses, e temos um prazo máximo de operação até 6 anos. Temos ainda a linha de crédito criada para as micro e pequenas empresas, e esta linha de crédito
tem um montante máximo para as microempresas de 50 mil euros e para as pequenas empresas 250 mil euros. Existe também aqui a obrigatoriedade da garantia mútua, mas agora apenas para 90% do capital financiado. O período de carência também pode ir até aos 18 meses e o prazo da operação também vai até aos 6 anos. Ora, quanto às médias empresas, small, mid cap e mid cap, temos uma linha de crédito com montante máximo para as médias empresas 1.500.000 euros e para as small, mid cap e mid cap 2 milhões de euros. Garantia bancária, agora em 80% do financiamento do capital financiado, período de carência até 18 meses e o prazo máximo da operação até 6 anos. Por fim, temos a linha de crédito criada para o turismo, micro e pequenas empresas. Esta linha de crédito tem um montante máximo que, por um lado, é de 750 euros por mês por trabalhador e de 20 mil euros para as microempresas e 30 mil euros para as pequenas empresas. O período de carência vai até 12 meses e o prazo máximo da operação tem que ser até 3 anos. Ora, e por fim, cabe-nos questionar qual é a entidade que nós temos que contactar para poder beneficiar e ter acesso a estas linhas de crédito. Ora, no caso das linhas de crédito criadas para as empresas exportadoras de indústria e turismo, empresas de montagem de eventos, agências de viagem, operadores turísticos, micro e pequenas empresas, médias empresas, small, mid cap e mid caps, estas empresas têm que recorrer aos bancos nacionais. São os bancos que estão a possibilitar ou que têm este produto para apresentar a estas empresas e é junto deles que estas empresas têm que se deslocar. No caso da linha de crédito criada para o turismo, micros e pequenas empresas, a entidade a contactar é o Turismo de Portugal. E por aqui me fico. Muito obrigada pelo vosso tempo e pela vossa disponibilidade. Os meus contactos são estes. Qualquer coisa que necessitem, estarei aqui à vossa disposição. E agora acho que vou passar a palavra ao Pedro Neto. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite endereçado pela Câmara de Comércio Luso-Britânica e também aos nossos colegas palestrantes, portanto, que acabaram de fazer a apresentação sucinta e muito cirúrgica relativamente aos pontos que tinham, portanto, para a abordagem. Eu vou fazer uma apresentação ainda sem os slides, porque a minha colega Ana Henriques fará depois a apresentação mais concisa das linhas que estão em aberto neste momento. Eu só queria explicar aqui um bocadinho que neste momento nós estamos numa fase em que o Portugal 2020 está a terminar, aliás, deveria ter terminado no final de 2020, e estaríamos já a entrar no âmbito do novo quadro comunitário de apoio, que seria o Portugal 2030. Normalmente o que acontece neste período de mudança de quadro comunitário é que existe um intervalo não desejado entre aberturas de concurso, ou seja, entre o término de aberturas de concurso de um quadro comunitário e a abertura de novos concursos do novo quadro comunitário. Isto muito fruto da necessidade que os Estados-membros têm de regulamentar as novas linhas de financiamento. Infelizmente, porque o Covid, portanto, não traz coisas boas para a economia, mas neste âmbito o que é que se proporcionou? Proporcionou que os dinheiros que ainda não tivessem sido gastos no âmbito do Portugal 2020 ainda pudessem abrir algumas linhas de financiamento pós-2020, que é o caso que está a decorrer nesta fase de um programa que é o Programa de Apoio à Produção Nacional e também de uma linha de apoio que
estará para abrir brevemente, que é o sistema de incentivos à inovação produtiva. É expectante que os novos concursos no âmbito do Portugal 2030 possam decorrer a partir de setembro. As grandes linhas de atuação deste novo Portugal 2030 serão muito idênticas à estrutura do Portugal 2020, obviamente apoiando a inovação produtiva, apoiando a investigação e desenvolvimento, apoiando a internacionalização, mas terá um foco também muito relevante naquilo que é a questão ambiental e a economia 4.0. Estamos a falar, portanto, em linhas de apoio ao investimento. Temos também, a par daquilo que a colega Nídia referiu, e a par das linhas de crédito protocoladas entre o Estado e a banca, temos algumas linhas que ainda sobrevivem no âmbito das linhas de apoio ao Covid-19. Provavelmente alguns de vocês tinham ouvido falar num programa que era o Adaptar, que basicamente dirigiu-se para a aquisição de bens materiais para que as empresas se pudessem adaptar a este novo paradigma de desenvolvimento da sua atividade. Esse programa Adaptar terminou antes do prazo que estava estipulado, porque esgotou rapidamente as verbas que estavam projetadas. Entretanto, surgiu a linha Apoiar, que é uma linha que vem fazer face, ou tentar fazer face, às empresas que tiveram quebras de faturação acentuadas. Essas linhas também, as duas principais linhas, que é o apoiar.pt e o apoiar restauração, embora que a minha colega vai referir isto que eu estou a dizer, estão neste momento fechadas. Aquilo que existe neste momento é o apoiar rendas e o apoiar mais simples. No entanto, sabe-se que o governo está a preparar o lançamento ou relançamento da linha do apoiar.pt e eventualmente o apoiar restauração, com um reforço de verbas e com uma nova abertura de concursos. Portanto, o que é que eu diria? Temos que estar atentos todos a estas linhas que poderão vir, ver naquelas em que nós nos enquadramos. De uma forma muito geral, todas estas linhas, quer no âmbito do Covid-19, quer dos apoios ao investimento, têm todos aqueles requisitos que a Nídia falou para as linhas de crédito, bem como outros específicos de cada um dos sistemas de incentivos. Obviamente que nós estaremos disponíveis para tudo o que for necessário em termos de enquadramento daquilo que são as vossas necessidades, e eu iria passar a palavra à minha colega Ana Henriques, que terá o conteúdo mais específico relativamente a estes pontos que estão neste momento em curso. Obrigado. Obrigada, Pedro. Boa tarde a todos. Eu vou então partilhar aqui a nossa apresentação. Penso que já estarão a ver. Pronto, o Pedro, o colega Pedro, já deu aqui alguma introdução. De qualquer forma, aquilo que eu vou falar maioritariamente será então do programa Apoiar, e no final darei aqui um lamiré do que é o programa de apoio à produção nacional. Isto porque são dois tipos de apoios diferentes. O programa Apoiar é um apoio à liquidez, em que o montante atribuído é totalmente a fundo perdido, e o programa de apoio à produção nacional já prevê o apoio ao investimento, ou seja, os apoios atribuídos são para investir em determinadas rubricas que veremos mais à frente, e só uma parte desse apoio é que é a fundo perdido. Como o Pedro disse também, a nossa equipa está habilitada a acompanhar estes processos, nomeadamente porque isto carece de um enquadramento
muito rigoroso em termos de critérios de elegibilidade, portanto é necessário responder a um número de critérios e por um motivo ou outro às vezes uma empresa não se enquadra e é necessário então verificar primeiro esse enquadramento antes de avançar com alguma candidatura ou algum projeto de investimento para estes apoios. É importante também realçar que os programas têm prazos e dotações financeiras definidas, por isso é que o apoiar, entretanto, foi encerrado, porque esgotaram a dotação financeira. E então, o que é que isto significa? Significa que é necessário haver aqui alguma celeridade de acesso aos programas. É claro que isto não significa que se faça as coisas em cima do joelho, porque estas candidaturas é necessário ter algum cuidado a fazê-las e tem que se ter atenção nas respectivas obrigações e os critérios de elegibilidade, portanto, não fazer à pressa, mas tentar fazer com a máxima celeridade para não correr o risco de, a qualquer momento, as candidaturas serem suspensas e já não formos a tempo de nos candidatarmos. E desta forma a nossa equipa está totalmente ao dispor para apoiar no necessário. Pronto, eu vou só dar aqui um lamiré do programa Apoiar, porque só este fim de semana passado o Ministro da Economia, numa entrevista ao Diário de Notícias e à TSF, que foi divulgada no sábado à noite, se não estou em erro, é que deu nota que vão ser lançadas novas medidas agora em março, uma vez que se prevê que a situação se mantenha até junho, não é? Apesar de já se falar num plano de desconfinamento, ainda vai ser um período complicado para as empresas recuperarem, então uma das medidas que ele referiu será então a revisão e o reforço do programa Apoiar. E este programa já passou aqui por duas fases, portanto a fase inicial, quando ele foi divulgado em novembro, os beneficiários eram só as micro e pequenas empresas, tinha como critérios de elegibilidade, tinha que ter um CAI elegível no âmbito do anexo A à respectiva portaria, portanto este programa foi criado inicialmente para dar suporte de tesouraria às empresas que foram mais afetadas e neste âmbito só alguns CAIs é que são elegíveis, nomeadamente na área do turismo, empresas de publicidade, o comércio a retalho, portanto é uma questão depois de verificar neste anexo A, efetivamente não é destinado a todas as empresas. Atividades culturais também e alguns serviços, pronto. E o apoio então configura-se no apoio a fundo perdido, que corresponde a 20% do valor da quebra em 2020. Esta primeira portaria estabelecia que esta quebra era calculada tendo apenas como referência os primeiros 3 trimestres de 2020, face ao período homólogo, 2019, teriam que ter capitais positivos em 2019 e a situação regularizada em termos dos fundos comunitários junto à autoridade tributária e da segurança social. E tinha então como limite de apoio 7.500 euros para microempresas e 40.000 para pequenas empresas. O que é que a portaria de janeiro veio alterar, acrescentar? Isto fruto também lá está, são programas que são criados e vão sendo alterados conforme as necessidades, assim como outras medidas no âmbito da pandemia. E então esta portaria o que veio permitir o acesso de PMEs, incluindo empresários em nome individual com contabilidade organizada e também não PMEs desde que tenham um volume de negócios inferior a 50 milhões de euros. Em termos dos critérios de elegibilidade, eles mantêm-se com exceção de os capitais positivos podem, se não estiverem positivos em 2019, é possível apresentar um balancete intercalar onde seja demonstrada a capitalização por forma a cobrir esses capitais negativos em 2019, caso existam. A situação regularizada pode ser feita só até a aprovação do apoio, ou seja, até na primeira fase isto tinha que ser feito, tinha que estar regularizado à data da submissão da candidatura. Neste momento, a situação regularizada só tem que ser verificável até a aprovação do apoio. Pronto, isto entre a submissão da candidatura e a análise, normalmente o período é de 20 dias úteis, às vezes um bocadinho mais, mas portanto será por aí, mas é uma situação que também se deve ter sempre em atenção. E os limites então também foram atualizados.
10.000 euros para as microempresas, 55.000 para as pequenas empresas e 135.000 para as médias e grandes empresas. Foi aqui também dada a possibilidade de um adiantamento referente ao primeiro trimestre de 2021, portanto já se sabia que o confinamento iria durar e, portanto, este primeiro trimestre iria continuar a ser complicado, e então este adiantamento foi aplicado da seguinte forma, ou seja, o incentivo calculado do quarto trimestre de 2020 é duplicado e depois tem os limites para cada tipo de empresa. Pronto, aqui também, não sei se referi, a quebra de 25% nesta segunda portaria já se refere ao ano todo e não só apenas aos 3 primeiros trimestres. Pronto, agora com a revisão e reforço que eles falam, não sabemos o que é que aí vem, portanto também não vamos estar aqui a adivinhar. O reforço, certamente, isso é perceptível, porque uma vez que se esgotou a dotação financeira, essa dotação vai ser reforçada para permitir a abertura de novas candidaturas. A revisão poderá estar relacionada aqui com os critérios de elegibilidade ou eventualmente com os limites, mas pronto, é mera futurologia, portanto não adianta estar aqui a perder muito tempo com isto. Inicialmente, então, o programa Apoiar foi desdobrado em 2 programas, o Apoiar.pt e o Apoiar Restauração, sendo que o Apoiar Restauração acabou por ser um complemento para as empresas da área da restauração que se podiam candidatar ao Apoiar.pt e depois teriam aqui o complemento do Apoiar Restauração decorrente dos fins de semana que tiveram encerrados ou que tiveram que fechar mais cedo. E, portanto, aqui o cálculo foi feito tendo em consideração a faturação média dos fins de semana anteriores do ano passado. Pronto, como disse, estas candidaturas foram suspensas em 5 de fevereiro, se não estou em erro. Provavelmente, então, agora, pelo menos o Apoiar.pt será reaberto, o Apoiar Restauração mantém-se a dúvida, mas se mantiverem estas restrições ao fim de semana para os restaurantes, então certamente também abrirá. Aquela segunda portaria, o que também veio fazer foi acrescentar então aqui mais 2 modalidades dentro do programa Apoiar, que foi o Apoiar Rendas e o Apoiar Mais Simples, que então detalhe agora, explica em maior detalhe agora de seguida. Só aqui dar nota, portanto as candidaturas são efetuadas no Balcão 2020, e o Apoiar Rendas está aberto desde 4 de fevereiro e o Apoiar Mais Simples está aberto desde 28 de janeiro. Aqui é preciso ter atenção, estes 2 subprogramas, digamos assim, têm uma dotação muito inferior ao Apoiar.pt, portanto, a qualquer altura estes programas também podem ser suspensos e daí o cuidado que se deve ter em apresentar a candidatura o mais rápido possível, se for aplicável. Portanto, o Apoiar Rendas... tanto o Apoiar Rendas como o Apoiar Mais Simples tem aqui diversas questões transversais ao programa Apoiar, ou seja, em termos de critérios de elegibilidade e beneficiários, há aqui muita coisa que é igual, portanto são critérios transversais e os beneficiários são os mesmos. Portanto, aqui só há a destacar no Apoiar Rendas o que é critério de elegibilidade também é ser arrendatário num contrato de arrendamento para fins não habitacionais, obrigatoriamente comunicado no Portal das Finanças. Porquê? Porque isto é verificado através da plataforma do Balcão 2020, a forma que eles têm de validar este critério de elegibilidade é acedendo ao Portal das Finanças e verificar efetivamente se o contrato de arrendamento está comunicado lá ou não. E, portanto, tem que ter data anterior a 13 de março de 2020 e não pode existir aqui causa de cessação do contrato até à data da candidatura. Portanto, todos os outros critérios de elegibilidade são transversais, tal como os CAIs elegíveis constantes no anexo A, dispor de contabilidade organizada, ter os capitais próprios positivos, etc., etc. Os apoios, novamente, são apoios a fundo perdido e dividem-se aqui em 2 formas. Portanto, se a empresa apresentar uma quebra entre 25% e 40%, o apoio configura-se em 30% do valor da renda mensal de referência até ao limite máximo de 1.200 euros por mês e por estabelecimento durante 6 meses. O que é esta renda mensal de referência?
é o valor da renda constante do recibo de renda eletrónico emitido no Portal das Finanças em dezembro de 2020. Para empresas com uma quebra superior a 40%, então o apoio será 50% do valor da renda mensal de referência até ao limite máximo de 2.000 euros. Aqui, em termos de obrigações, elas também são transversais ao programa do apoiar.pt, aqui com um ponto adicional, que é a obrigação de conservar por um período de 2 anos, após o pagamento final do apoio, os comprovativos de pagamento de rendas aos senhorios realizados no primeiro semestre de 2021. Portanto, isto pode ser elementos que posteriormente sejam pedidos pelos organismos para validar a elegibilidade das empresas que se candidataram. E os pedidos de pagamento de reembolso são apresentados então também na plataforma do Balcão 2020. O Apoiar Mais Simples então foi criado para os empresários em nome individual sem contabilidade organizada, ou seja, com contabilidade organizada é no âmbito do apoiar.pt. O Apoiar Mais Simples é para os empresários que não têm contabilidade organizada. Têm sim que ter trabalhadores por conta de outrem à data da candidatura. Portanto, um empresário em nome individual que não tenha trabalhadores não se pode candidatar. E, mais uma vez, tem aqui todos os outros critérios de elegibilidade idênticos às outras tipologias de apoio. E tem que dispor também, isto é uma questão que se põe muitas vezes, pronto, tem que ter o estatuto de PME. Isto às vezes faz alguma confusão a alguns empresários, mas tem que ter também o estatuto de PME emitido pelo IAPMEI. Em termos dos apoios, a taxa de financiamento é de 20% do montante de diminuição da faturação da empresa, com um limite máximo de 4.000 euros. E aqui, à semelhança do apoiar.pt, também é atribuído um apoio extraordinário à manutenção da atividade no primeiro trimestre de 2021. Portanto, o apuramento é feito da mesma forma e tem aqui um limite de 5.000 euros. E existe aqui situações específicas para estes CAIs, determinados CAIs têm limites ligeiramente superiores. Isto também acontece nas outras tipologias, se bem que eu não coloquei aqui para também não tornar a apresentação muito densa. Em termos de obrigações, as obrigações são iguais à do apoiar.pt, os pagamentos de apoio também são efetuados no Balcão 2020. Pronto, e por fim, eu também não tenho muito mais tempo, queria só dar aqui nota então de outro programa de apoio que existe neste momento, mas lá está, aqui não no sentido de apoiar a liquidez da empresa, mas apoiar nos investimentos que a empresa pode fazer, em termos de máquinas e equipamentos informáticos, serviços digitais, de qualidade, certificação, etc. E este programa então foi criado no sentido da pandemia. Foram utilizados aqui fundos que ainda faltavam gastar do quadro comunitário PT 2020 e então foi criado este programa destinado às empresas para poderem então alinhar as suas empresas com a transição digital e com a transição energética e de forma também a estimular a produção nacional e diminuir aqui a dependência externa que algumas empresas têm em termos de fatores produtivos. Os beneficiários são micro e pequenas empresas, portanto, isto depois é necessário ter aqui atenção os respectivos avisos. Isto é um programa que está também dividido por várias regiões, Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve, e depois dentro de cada região ainda existe outras divisões em termos de concelhos ou freguesias, portanto, é muito importante depois verificar a freguesia da empresa que se quer candidatar, qual é o aviso respectivo dessa freguesia e depois então verificar todos os critérios, todas as obrigações, todas as majorações também são diferentes e, portanto, fazer este enquadramento que também a Moneri está obviamente disponível para ajudar nessa parte. Pronto, e aqui são alguns procedimentos que depois também poderão verificar, os slides serão disponibilizados posteriormente e eu deixei aqui também 2 links do Compete e do IAPMEI, onde podem consultar toda a informação acerca do apoiar, nomeadamente tudo o que foi dito aqui foi retirado destes sites e, portanto, lá podem explorar em maior detalhe as medidas. E da minha parte é tudo.
Muito obrigada, Ana. Muito obrigada a todos os nossos oradores. Desde já damos espaço aos participantes. Se tiverem questões para colocar, poderão colocá-las diretamente aos oradores. Não sei se há. Pronto, é muita quantidade de informação, efetivamente, e há que a digerir com alguma calma. Não havendo, eu vou aproveitando, pode ser que entretanto alguém se lembre de alguma questão. De facto, este webinar está a ser gravado e, portanto, nós vamos disponibilizá-lo muito brevemente no nosso canal de YouTube. Poderão revê-lo lá e retirar todas as informações e acederem, obviamente, também a estes slides. Eu penso que não há mais questões e, assim sendo, eu vou mais uma vez agradecer à RSA e à Moneris, são incansáveis no apoio que nos dão. Muito obrigada pela vossa disponibilidade permanente para nos apoiarem e para partilharem o vosso conhecimento com os nossos membros. A todos os outros, muito obrigada por terem estado presentes. Foi um prazer rever-vos aqui online. Esperemos que um dia em breve nos possamos voltar a encontrar presencialmente. E façam atenção ao nosso calendário de eventos que está disponível online. Nós temos uma série de webinars a correr, formações, etc., nos quais teremos o maior gosto de receber.